Fala, gurizada, professor Desante. Então vamos a uma aula de geometria espacial. Então, tronco de pirâmide. Muito bem. Então, o que é o tronco de pirâmide? O tronco de pirâmide é esse sólido geométrico, tá? Que ele é gerado a partir de um corte feito de uma pirâmide, tá? Então, suponha uma pirâmide. Nesse caso aqui é uma pirâmide de base quadrada, tá? E a base está apoiada sobre um plano alfa. Ao traçar aqui um plano beta paralelo ao plano alfa, você obtém esse corte da pirâmide, tá? Então, dessa passagem do plano beta aqui pela pirâmide, né, paralelamente ao plano alfa, você vai obter dois sólidos, né? Então, o sólido gerado aqui na parte de cima do plano beta é uma pirâmide também, tá? Uma pirâmide semelhante à pirâmide original. E o sólido, né, a parte da pirâmide, né, que fica entre os planos, né? Então esse sólido recebe o nome de tronco de pirâmide. Tudo bem? Então temos algumas observações aqui a ser feita sobre o tronco de pirâmide. Os elementos do tronco, né, para a gente poder então resolver os exercícios aí e para vocês conhecerem então todos os elementos aí do tronco, tá? Então, começando aqui, o tronco então ele tem essa base aqui, vamos chamar aqui essa base de base maior, temos essa base menor, a base menor, temos aqui a aresta da base, tá? Então, a aresta da base, se o tronco ele é gerado a partir de uma pirâmide regular, então as bases aqui são polígonos regulares, tá? Nesse caso aqui é um quadrado, por exemplo, né? São dois quadrados, tá? Mas se fosse um hexágono, por exemplo, uma pirâmide de base hexagonal, né? E se essa pirâmide for regular, então o hexágono da base e das duas bases, né? A maior e a menor, então seria um polígono regular também, tá? Então, a aresta da base maior, aí a aresta da base menor. Temos aqui a aresta lateral. Aresta lateral. Temos aqui o apótema da pirâmide, do tronco da pirâmide. Então, pegando aqui, traçando aqui o apótema da base menor, que é essa distância aqui, do centro até o lado do quadrado nesse caso. E pegando aqui, e pegando também o apótema da base maior, temos essa situação aqui. Então, esse segmento que liga aqui o ponto central da base menor com o ponto central aqui da aresta da base maior, então esse segmento aqui, ele é o apótema do tronco. O apótema do tronco. Certo? E aí temos aqui o apótema da base maior e o apótema da base menor. Temos também a distância, né, entre os centros da base. Então, a distância entre os centros da base aqui é a altura do tronco, tá?
Então, esse segmento aqui, ele é a altura do tronco. Tranquilo? Então, são esses os elementos aí do tronco de pirâmide, tá? Que vai ser importante aí para a resolução dos exercícios. Bom, voltando aqui à pirâmide original, você pode notar que existem alguns elementos aqui também que são importantes da pirâmide, né? E que você poderá utilizar essas informações para resolver exercícios envolvendo o tronco da pirâmide. Tá? Então, por exemplo, o ponto que liga aqui o centro, né, o ponto médio da aresta da base com o vértice da pirâmide, esse cara aqui, ele é o apótema da pirâmide. Tá? Então, esse cara aqui é o apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Certo? Então, note que o apótema da pirâmide grande menos o apótema da pirâmide pequena, você tem, então, o apótema do tronco. Tá? Então, você pode usar essa relação, certo? Você também pode utilizar a altura da pirâmide. Tá? Então, tomando a altura aqui da pirâmide, você obtém esse triângulo retângulo, certo? Então, mesma coisa, né? A altura aqui da pirâmide grande e temos a altura da pirâmide pequena, né? Então, a altura da pirâmide grande menos a altura da pirâmide pequena, você vai obter a altura do tronco. Fechou? Então, você também pode ter essa relação aí. Tudo bem? Analogamente, aqui, a aresta lateral da pirâmide grande menos a aresta lateral da pirâmide pequena vai dar a medida, então, da aresta lateral do tronco. Fechou? Então, se você observar aqui, a gente pode retirar dessa pirâmide aqui dois triângulos retângulos semelhantes. Tá? Então, observe aqui, suponha, né, chamando aqui o vértice de V, chamando o centro da base menor de O', o centro da base maior de O, chamando esse ponto aqui de P e esse ponto aqui de P'. Então, você observa que você pode retirar aqui dois triângulos, retângulos. O triângulo VOP e o triângulozinho menor, que se refere então à pirâmide menor, que é o triângulo VO'P'. Esses dois triângulos, eles são semelhantes, certo? Então, poderíamos aqui, então, no caso aqui, a altura, né, a distância de V até O é a altura da pirâmide grande. Então, vamos chamar de Hzão. E a altura da pirâmide pequena, Hzinho. Podemos chamar aqui o apótema da pirâmide grande, vamos chamar de Azão, pode ser, e o apótema da pirâmide pequena de Azinho, só para manter o padrão aqui, certo? E o apótema da base maior, podemos chamar de M, e o apótema da base menor, né, da base da pirâmide menor, vamos chamar de Mzinho. Então, daqui você pode tirar, então, uma relação de semelhança, né? O Hzão
está para Hzinho, assim como o Azão, que é o apótema da pirâmide grande, está para o Azinho, que é o apótema da pirâmide pequena, assim como o Mzão, que é o apótema da base maior, está para o Mzinho, que é o apótema da base menor. Fechou? Então, essa relação de semelhança aqui ela é importante para poder calcular o volume do tronco de pirâmide. Muito bem, como calcular o tronco, o volume do tronco da pirâmide? Então, vamos lá. O volume é uma relação bastante simples. O volume do tronco, basicamente, então, vai ser o volume da pirâmide grande. Tá? Então, vamos fazer assim, volume do tronco, VT, vai ser o volume da pirâmide grande, vamos chamar aqui de Gzão, da pirâmide grande, né? Menos o volume da pirâmide pequena. Vamos chamar de Pzinho. Tá? Então, volume da grande menos o volume da pequena, das pirâmides, vai ser o volume do tronco. Fechou? Então, é assim que calcula o volume do tronco. Certo? Existe uma fórmula que calcula diretamente o volume do tronco. E essa fórmula, ela é assim. Ele é 1/3 da altura do tronco, que multiplica Bzão mais raiz quadrada de Bzão Bzinho mais Bzinho. Então, o que é o Bzão? O Bzão é a área da base maior. E o Bzinho é a área da base menor, tá? Independente do tipo da base, tá? E o HT é a altura do tronco, no caso, essa distância aqui é o HT. Tá? Em relação, o HT em relação às pirâmides, o HT vai ser a altura da pirâmide grande menos a altura da pirâmide pequena. Fechou? Então, são as duas formas que você pode calcular. Essa relação aqui, ela é, na verdade, ela é deduzida a partir dessa ideia aqui do volume da grande menos o volume da pequena. Tudo bem? Fechou. E a área? Como calcular a área total do tronco de pirâmide? Então, é a soma de todas as áreas, né? Então, vamos chamar de AT, vai ser o Bzão, a área da base maior, mais o Bzinho, que é a área da base menor, mais a área lateral. Quem é a área lateral? Bom, a área lateral é a soma das áreas dos trapézios. Então, note que cada face lateral do tronco é um trapézio. Tá? Então, somando a área de todos os trapézios que formam a lateral do tronco, é a área lateral do tronco. Tá? Nesse caso aqui, temos 4 trapézios porque a base é um quadrado. Se fosse um pentágono a base, teríamos aqui 5 trapézios e assim por diante. Bom, e para calcular a área desse trapézio? Bom, você sabe que a área do trapézio, ele é dado pela medida da aresta maior da base, né? Da base maior mais a base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2, né? Então, note que a altura aqui
do trapézio é o próprio apótema do tronco, tá? E a medida aqui da base maior do trapézio é igual à medida da aresta da base maior do tronco, tá? E a medida aqui da aresta menor do tronco vai ser, então, justamente a aresta da base menor. Fechou? Então, é assim que faz, então, o cálculo da área do trapézio, tá? Então, no caso aqui, eu vou chamar aqui de... Pode ser de... Vamos chamar aqui de... Para não confundir as letras aqui. Eu já usei o Azinho, então vamos chamar aqui de N. Nzão mais Nzinho vezes HT dividido por 2. Tá? Então, esse aqui serve para calcular a área do trapézio. Tá? Então, eu estou chamando de N aqui a medida da aresta maior, Nzinho estou chamando aqui a aresta menor, e o HT, desculpa, HT não, é a aresta do tronco, né? Vamos colocar aqui o Azinho T, tá? Aresta, o apótema do tronco, né? O AT. Fechou, gurizada? Então tá aí. Então, o que é necessário vocês saberem sobre tronco de pirâmide é isso, tá? Então, no próximo vídeo eu resolvo o exercício referente ao cálculo de volume e tronco de pirâmide. Valeu, gurizada. Até a próxima.